lá, ele embasa todo o contexto do curso de liderança, que é a sucessão. Quando falamos de sucessão, muitas pessoas entendem de forma errada. Ah, peraí, sucessão? Então quer dizer que nós vamos preparar a minha aposentadoria. Eu sou o líder, vou preparar o meu sucessor que vai ficar no meu lugar quando eu deixar o cargo. Ah, eu vou preparar aquele que vai puxar o rodo e vai tomar o meu lugar. Sucessão é algo muito importante, porque é o que leva o processo, seja de uma instituição, de uma empresa, uma ONG, uma igreja, muitas vezes até de uma família, de um bairro, de uma cidade, seja na gestão pública ou na gestão privada. Muitas vezes a falta de sucessão é o que vai levar ao fracasso, ao momento em que aquela organização vai à falência. Então, sucessão significa preparar uma equipe colegiada, ou seja, pessoas que vão agir como líderes junto com você, sendo você o cabeça. Pessoas que, em sua ausência, podem dar continuidade. E, quando eu digo ausência, não é ausência definitiva, não é aposentadoria. Ah, eu viajei. Existe alguém preparado, que tenha autoridade, que ande ao seu lado e que as pessoas também o reconheçam como líder. Então não é aquela pessoa que em caso de emergência puxe. Não é aquela pessoa que, não, agora você vem cá e quebra o galho. Não é um quebra-galho, não é uma pessoa que você aciona em caso de emergência. Não, é alguém que anda junto com você, que muitas vezes decide junto com você, de forma colegiada. Então, quando nós falamos de sucessão, devemos lembrar que o ônus, ou seja, a cobrança, ela recai sobre o líder. E mesmo que existam outros líderes dentro de um contexto de trabalho colegiado, o líder, ele vai sofrer o ônus. Mas existe o bônus, ou seja, quando existe o sucesso, quando os resultados são alcançados, essa equipe precisa comemorar. E a sucessão está dentro desse contexto, onde você prepara pessoas que vão andar com você, que vão liderar com você, que vão ser reconhecidas como líderes e que na sua ausência darão continuidade. E isso é o que vai gerar a liderança sustentável, liderança que não acaba em você. O líder, ele precisa ter muito claro que ele não é eterno, que ele não é infalível e que ele precisa de peças de reposição. E existe ainda a sucessão definitiva, ou uma sucessão por um tempo talvez indeterminado, um tempo mais longo, no qual você tem uma pessoa que entende as diretrizes, que entende os alvos, que entende a cultura organizacional e assim consegue dar sequência aos trabalhos, de forma que o restante da equipe não sinta grandes diferenças. Então, um líder que prepara bem a sua equipe de sucessão, ele traz estabilidade e assim a equipe ela consegue continuar trabalhando, obtendo resultados, muitas vezes até resultados até melhores na ausência daquele líder. Isso porque muitas vezes o outro liderado que vai eventualmente te suceder, talvez ele tenha uma visão e ele enxergue algo que você não enxergou. Então, o líder, e aí falando ainda no contexto de sucessão, o líder precisa estar atento a isso. Ele precisa observar a perspectiva daqueles que trabalham liderando junto com ele. Porque se ele percebe algo, você não vai simplesmente ignorar e dizer, eu sou o líder, eu é que mando. Cuidado, o líder, ele é aquele que é seguido, é aquele que inspira, é aquele que traz a colaboração, é aquele que está atento e ouve, porque você não consegue ver todas as coisas. O líder precisa ter bem claro
que os outros líderes, os outros que ele está preparando, eles têm visões diferentes do mesmo cenário. E essas visões somadas vão agregar uma visão geral mais detalhada que vai apontar talvez deficiências, problemas, dificuldades. E assim o grupo pode prosperar e desenvolver o trabalho de uma maneira melhor, alcançando uma alta performance. Então o líder precisa estar atento a isso. E ainda uma última coisa é que o líder precisa estar preparado para formar os GTs. O que seriam os GTs? Seriam os grupos de trabalho. Grupos que vão somar pessoas, talvez de áreas distintas, para obter resultados em determinados problemas, situações, em dilemas que a empresa enfrenta. Então, seja a empresa, seja uma organização não governamental, seja uma igreja, existem talvez gargalos, existem situações que não conseguimos resolver e que a pessoa responsável, então vamos dizer, o gerente daquela área, olha a situação, se esforça para resolver, mas não consegue. E talvez seja necessário que outras pessoas, sejam aqueles líderes que te acompanham, ou uma outra pessoa daquele setor, pode ser direcionada, orientada, para que um grupo de trabalho seja formado, que haja uma análise da situação que está pendente e assim busquem os resultados. E assim é a sucessão, ou seja, um líder que se preocupa com esses detalhes, que compartilha os sofrimentos, ele não toma tudo para si e fala, não vou nem falar com ninguém o que está acontecendo. É o contrário. Pessoal, aí chama aqueles que são do chamado núcleo duro, ou seja, os líderes mais próximos de você, e diz, nós estamos enfrentando esse problema, precisamos de soluções. E aí é feito o chamado brainstorming. Vamos listar todas as opções de solução. Vamos buscar soluções, vamos ver quais são as mais viáveis e vamos então apontar alguma direção para que essa questão seja solucionada. Então ele divide o sofrimento, ele divide tarefas, ele busca não ser centralizador, mas em algum momento ele vai ser democrático, onde ele vai ouvir e até acatar as sugestões, e vão ter momentos em que ele será autocrático, onde ele vai dizer, eu entendi a visão de cada um, mas vamos ainda continuar nesse sentido, porque eu creio que esse é o melhor sentido. Essa é a melhor maneira, conforme a minha experiência, e aí você vai argumentar e apresentar os argumentos para a sua equipe e demonstrar que, apesar de alguns discordarem, esse ainda parece ser o melhor caminho. E, novamente, o líder não acerta sempre. Por isso, ele tem que se preparar, ele precisa investigar, ele precisa buscar opiniões, ele precisa observar, monitorar, para que assim ele consiga obter sucesso. Então, estes são os 5 pilares da liderança.